Há aproximadamente 10 anos atrás, um biólogo marinho encontrou um ser estranho crescendo em meio aos manguezais do Caribe. O curioso organismo desconhecido crescia na forma de longos filamentos finos sobre folhas em decomposição. Apesar da descoberta, levou aproximadamente 5 anos para que o cientista e biólogo Oliver Gross e sua equipe se dessem conta de que eles estavam diante de uma das maiores descobertas dos últimos tempos. Uma bactéria gigante e possível de ser vista a olho nu. No vídeo de hoje você vai conhecer mais sobre esta história e os motivos pelos quais até hoje este ser vivo continua intrigando tantos cientistas. Mas antes de assistir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações, já vai deixando aqui teu joinha, comentário ao final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. A descoberta do biólogo marinho Oliver Gross envolve uma bactéria que tem uma única célula e cresce surpreendentemente até 2 centímetros de comprimento e pode ser vista a olho nu. Essa é uma bactéria que é aproximadamente cerca de 5.000 vezes maior do que a maioria dos outros micróbios e, por isto, altera completamente o que os cientistas acreditavam até hoje. Esta bactéria possui uma estrutura muito mais complexa do que as bactérias conhecidas. Para se ter uma ideia, ela possui seu material genético completamente livre, como nos demais procariotos. Mas no seu caso, ele está envolto numa membrana. De acordo com alguns teóricos, essa mudança pode ter uma relação íntima com o processo de evolução das espécies. Apesar da descoberta de Olivier, foi somente 5 anos depois que ele e seus colegas perceberam que esse organismo encontrado na verdade se tratava de uma bactéria. Mas qual a explicação para o tamanho desta bactéria? Para os cientistas, o fato de uma outra membrana estar localizada nesta bactéria e esta formar um saco que se enche de água explica o tamanho gigantesco dela. De fato, durante muito tempo se acreditou que havia um limite de tamanho para o crescimento das bactérias. Isso porque o seu metabolismo depende da difusão das moléculas que percorrem distâncias que são extremamente curtas. Mas foi apenas no ano de 1999 que uma descoberta gigante aconteceu em Namíbia, na África, e mudaria completamente esta concepção equivocada. A descoberta dessa bactéria revelou aos cientistas que a sua estrutura desenvolveu uma membrana interna cheia de água e que esta ocupava a maior parte do espaço do interior da célula, o que fazia com que as organelas fossem empurradas para as paredes exteriores. Por mais incrível que pareça, esse é o mesmo fenômeno que acontece com as bactérias descobertas no mangue caribenho, pois, segundo uma análise genética recente, ambas possuem muito em comum e por isso foram classificadas como sendo do mesmo gênero. Segundo os pesquisadores, a vida é dividida em 2 grupos, os procariontes, que incluem as bactérias, e micróbios unicelulares, chamados arcaia, e os eucariotos, que incluem tudo, desde leveduras até a maioria das formas de vida multicelular, que incluem, claro, os seres humanos. Os procariontes possuem o DNA flutuante, enquanto os eucariotos empacotam seu DNA num núcleo. Além disso, eles compartimentam várias funções celulares em vesículas que são chamadas de organelas e podem mover moléculas de um compartimento para outro, uma característica que os procariontes não possuem. No entanto, esta bactéria gigante, chamada de Tio Margarita magnífica, é considerada um ser híbrido que se localiza entre os procariontes e os eucariontes. E, surpreendentemente, o DNA dela revelou conter 11 milhões de bases e cerca de 11.000 genes claramente distinguíveis, o que é aproximadamente 3 vezes maior que o genoma de bactérias comuns. A nova espécie descoberta foi batizada de Tio Margarita magnífica. E, surpreendentemente, o DNA dela revelou conter 11 milhões de bases e cerca de 11.000 genes claramente distinguíveis, o que é aproximadamente 3 vezes maior que o genoma de bactérias comuns. Como aponta o microbiologista Chris Greening, muitas vezes as bactérias são consideradas formas de vida pequenas, simples e não evoluídas, mas esta bactéria mostra o quanto isso está longe de ser verdade.
Para a pesquisadora Sílvia Dias Cenas, do Instituto Ciências do Mar de Barcelona, essa bactéria se trata de uma descoberta incrível que desafia diversos paradigmas da biologia e não somente pelo seu excêntrico tamanho. Esta bactéria contém quase 12 mil genes, ou seja, praticamente o triplo da quantidade normal de uma bactéria comum. Além disso, ela carrega quase 500 mil de cópias desse genoma, que é um número sem precedentes de acordo com os pesquisadores. As bactérias fazem parte de um universo que muitas vezes é totalmente desconhecido para a maioria das pessoas. Mas mesmo que na maioria das vezes não conseguimos enxergá-las, elas afetam diretamente a nossa vida, principalmente as superbactérias. Segundo um estudo publicado na revista científica The Lancet, aproximadamente 1 milhão de pessoas são afetadas pela ação direta de bactérias que são super resistentes a fortes medicamentos, como a penicilina e outros antibióticos. Um recente estudo analisou um registro médico de aproximadamente 470 milhões de pessoas, e foi o primeiro levantamento realizado nessa escala que buscou compreender o impacto efetivo da resistência bacteriana em nosso planeta. Mas o que seria essa resistência bacteriana? Os resultados das pesquisas indicaram que existe atualmente a necessidade de buscar por novos antibióticos em todo o planeta. Isso porque o uso em larga escala dos medicamentos mais conhecidos faz com que as bactérias desenvolvam resistência a esses tratamentos, e é por isso que, na realidade, nenhum antibiótico atualmente é 100% eficiente. A maioria das bactérias estão em constante mutação, e quando isso acontece repetidas e repetidas vezes, o medicamento acaba perdendo seu efeito. Os pesquisadores analisaram dados de mais de 204 países e realizaram uma coleta de dados muito precisa para saber quais eram os principais micro-organismos causadores de doenças bacterianas. Atualmente, os autores compreendem que as regiões mais pobres do planeta, como a África subsaariana e no Sudeste Asiático, essas bactérias acabam tendo maior prevalência. No entanto, de acordo com os próprios autores, existem muitas lacunas de dados nos mais variados lugares e por isso eles enfatizam que a pesquisa ainda está só no começo, mas revelam a necessidade de expandir a capacidade dos laboratórios de microbiologia para que haja uma melhora na compreensão desta ameaça à nossa saúde. Independente das descobertas, é um fato que as bactérias estão sofrendo grandes mutações em todo o planeta e a realidade é que pouco sabemos a respeito dessas mutações e como elas podem realmente nos afetar. Mas quando falamos da bactéria gigante Thion Margarita magnífica, não precisamos nos preocupar. Isso porque, apesar do seu tamanho gigantesco e por ela poder ser vista a olho nu, ela não representa nenhum perigo a nós, seres humanos. Pelo menos, não ainda. Mas a sua forma gigante reforça ainda mais o fato de que os seres vivos estão em evolução constante e por isso apresentam mudanças a cada dia que passa. De acordo com a teoria de Darwin, todas as espécies atuais seriam as mais evoluídas de suas linhagens, e este fato está diretamente relacionado com a sobrevivência das espécies e com a seleção natural delas. Provavelmente, essas mudanças estão relacionadas com a evolução das espécies. Mas você acredita nesta evolução? O que será que a evolução e a transformação dessas bactérias podem reservar para o nosso futuro? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo e quer ficar por dentro das principais novidades do nosso universo e do nosso planeta, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever em nosso canal clicando também no sininho das notificações. Deste modo você não vai perder nenhum vídeo nosso. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final e até o próximo.